Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal do fundo KNCR11. Então aqui no comentário do gestor, ele fala que esse fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 103,1% em ativos alvos, CRIs, 2,6% em LCIs, né? E 2,5% em caixa. A remuneração média da sua carteira é CDI mais 2,28% ao ano e não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo. Distribuição de dividendos, ele fala que essa distribuição vai ocorrer no dia 11 de novembro de 2025 e serão de R$ 1,35 por cota. Lembrando, um fundo gigantesco, com patrimônio de mais de 7 bilhões, né, uma cota mercada em R$ 105,40 e uma cota patrimonial em R$ 101,72. São aproximadamente 432 mil cotistas e uma média diária de liquidez de quase 12 milhões de reais, muita coisa, né? Lembrando, esse fundo teve seu IPO ali em 2012, tem uma taxa de administração de 1% ao ano e não a taxa de performance, né? O que é muito bom aí. Aqui, as principais movimentações na carteira, eles falam que nesse mês eles realizaram um investimento novo em um CRI no valor de 23 milhões e meio. A gente vê aqui, devedor Irmãos Mufato, né? Uma taxa de CDI mais 2,5%. Aqui a descrição, tem garantias, acompanhamento da carteira, né, os vídeos e tal. Resumo da carteira, a gente vê aqui 100% CDI, né? Escritório, shoppings, logístico, residencial pulverizado e outros. Alocação por setor, né? A gente vê inclusive esses três primeiros aqui muito bem seguros, né? Então a gente vê a alocação total por indexador, praticamente 100% CDI, e é um fundo, galera, que basicamente ele não costuma dar muitas opções de entrada, né? A gente vê aqui negociação e liquidez, ele deu entrada aqui em 2013, aí ficou até 2014, depois deu entrada em 2015, e isso ele é abaixo do seu VP, tá, galera? Eu considero isso de entrada quando eu falo, é abaixo do seu VP. Aí depois de 2015, ele passou 2016, deu entrada em 2017, ali 18, um pouquinho, 19. Aí 2019 aqui ele caiu. Aqui ele caiu. E aí quem comprou aqui é R$80, putz, ou de nada de braçada, né? Aí passou de 2019 até praticamente 2022 e ele vem dando entrada raramente, né? Lembrando, quando eu falo que esse fundo ele dá entrada, é que a sua cota mercado, ou seja, quanto ele está sendo negociado ali, ele tem que estar abaixo da sua cota patrimonial, né, do seu VP, né? Então a gente vê aqui que são raros esses momentos, né? Isso mostra que a resiliência do fundo, né? A gente vê aqui um resultado líquido de 98 milhões, ele tem uma distribuição no mês de 103,3 milhões, né? Isso significa um resultado por cota de R$ 1,28 e uma distribuição de R$ 1,35. Lembrando que esse fundo tem uma reserva acumulada não distribuída de 8 centavos e o resultado do fundo do mês de agosto se beneficiou devido ao patamar elevado da Selic, que se manteve ali nos 15% ao ano. Aqui a gente vê os rendimentos mensais e tal, né, período tal, dos últimos 12 meses, né, inclusive os dividendos, quanto ele gerou, com quanto ele pagou, né. Quanto à diária, a gente vê aqui a diferença do spread, né, para o CDI. Então a gente vê uma spread muito pouco, né, 0,89%. Aí fica a dica, galera, por que comprar fundo com ágio? Né? Se fosse eu, Felipe, lembra? Não estou recomendando que vocês façam nada, não recomendo de compra ou venda de nenhum desses ativos, tá? Mas se é para mim ter uma rentabilidade aqui, um spread, uma diferença de 0,89% e eu corro um risco de a sua renda variável, por que não colocar isso daí no CDI? Né? Num tesouro, num CDB, aliás, num... Eu ia falar um tesouro direto, mas por que não colocar ali numa caixinha do Nubank, né, que tem uma liquidez diária, vai ter uma rentabilidade muito maior, né? Então, esse spread, essa diferença ali para o CDI, ela é muito pequena. Hoje, se você compra a R$ 105,50, né? Claro, uma cota mercado aí no seu VP já começa a ficar mais interessante, né? Praticamente ali o spread vai de 0,89 a praticamente 2%. Então, já começa a ficar interessante, né? E esse fundo com mais desconto, mais spread ainda. Então, fica bem interessante aí, né? A carteira de ativos, a gente vê aqui, né? Não tem nem o que falar, uma diversificação muito boa, né? A maior porcentagem aqui em 4,2% do PL. JHSF Mouse, né? Inclusive eu tinha
Eu tinha JHF na carteira, tive que vender, né? Por alguns motivos aí. Então ele tem fundos aqui, inclusive, bem conhecidos, né? HSLG, BRCR, JSRE, né? Então, essa carteira que é muito pulverizada. Ó, Mal 11 aqui, o antigo Mal 11, lojas Avan. Então, aqui são devedores de grande porte, né, galera? A gente vê aqui. A exposição atual do veículo nesse tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 8% do PL, patamar que eles consideram adequado pela equipe de gestão. Isso a gente está falando aqui das operações compromissadas reversas, né? E aqui o resumo dos ativos por segmento, galera. Então, basicamente é isso. O fundo aí fez uma pequena operação, né? High grade, né? Uma taxa de CDI mais 2,25%. O fundo segue sem nenhum tipo de evento negativo, né, na sua carteira. Aqui são todos os fundos de CRI da Quineia, né? Então, como eu já disse nos outros vídeos, se você quer um fundo com maior risco, tem aqui, um fundo com menor risco aqui, um fundo com menor risco e IPCA aqui, né? Se você quer com indexador misto, tem também. Então, aqui depende muito do tipo de ativo que você procura, né? Do tipo de produto que você procura. Mais risco, mais IPCA, menos IPCA, é CDI, não é e tal. Então depende muito. Então basicamente é isso, galera. Fundo roda direitinho. O KNCR aqui é até chato de ler os relatórios, porque não tem muita coisa o que falar, né? Não tem muito o que explicar. O relatório aí, a gente vê que é um excelente relatório. Até uma criança de 10 anos, ela consegue ler esse relatório. E basicamente é isso, galera. É torcer para que esse fundo caia, né? Tô torcendo aí para que esse fundo caia, que a Selic caia junto, para poder dar entrada nesse produto que é um excelente ativo. Basicamente é isso. Qualquer novidade eu trago para vocês. Eu sou Felipe Invest e